Olá, forte abraço a todos. Eu sou o professor Adriano, docente do Instituto de Ciência e Tecnologia Unesp de São José dos Campos. Em aulas anteriores, começamos, a abordagem sobre a regressão, sobre o modelo estatístico para análise de regressão, quando então falamos, nas primeiras aulas, sobre a chamada regressão simples. Foi lá então que vimos o conceito de regressão como sendo um ajuste matemático, por meio de equações, que usamos para estimar o valor de uma variável resposta a partir de valores conhecidos das chamadas variáveis explicativas ou explanatórias. Para quem ainda não viu essa videoaula, acesse o nosso canal e confira lá os conteúdos da disciplina. Hoje, então, falaremos sobre a regressão múltipla, que, como veremos, nada mais é do que uma extensão natural da regressão simples, com a diferença em que, neste segundo caso, consideramos não apenas uma única variável explicativa, mas um conjunto delas, uma série de variáveis explanatórias. Portanto, a regressão múltipla pode ser definida como uma modelagem estatística ou um modelo estatístico que ajusta uma equação matemática aos dados. Lembrando que modelo estatístico e modelo matemático tem uma diferença importante, No modelo estatístico, não necessariamente a variação de uma variável repercute imediatamente ou de forma precisa na variação de uma segunda variável, diferentemente do que ocorre no modelo matemático. Mas, de qualquer forma, o que temos aqui é a função de uma variável resposta y dada pelo equacionamento das chamadas variáveis explanatórias. Trocando em miúdos, a regressão múltipla é uma extensão natural, como eu já disse, da análise de regressão simples, que busca, por meio do acréscimo de novos fatores, melhorar a estimativa da variável resposta. Ora, se a estimativa baseada em uma única variável nos proporciona um determinado desempenho, é intuitivo esperar que o acréscimo de novas variáveis explicativas melhore esse desempenho. O que não vai acontecer se o acréscimo for de uma variável que não ajuda a explicar a variável que está em análise. Nós temos aqui um primeiro exemplo do que seria uma regressão linear simples. Por quê? Porque temos a previsão, de uma variável, no caso, a circunferência da cabeça da criança recém-nascida, medida em centímetros, correlacionada com o peso ao nascer em gramas. E vemos aqui por esse gráfico de dispersão que temos, apesar de um valor extremo mais acima lá, todas as demais observações, todas dispostas de uma forma pouco dispersa, ou seja, concentrada, ao entorno de uma reta ascendente. Portanto, é esperado aqui que nós temos um coeficiente de determinação, por meio da regressão linear simples, bastante significativo, próximo de 1, como vimos em aulas anteriores. Agora, pensemos juntos, se acrescentássemos ainda, além do peso ao nascer, a idade gestacional, ou seja, a quantidade de semanas até o nascimento da criança, ou ainda a ocorrência de outros aspectos que poderiam acometer a gestante durante a gravidez, isso deveria melhorar essa estimativa. E é disso que se trata a regressão múltipla. O modelo de regressão múltipla segue os mesmos princípios teóricos do modelo de regressão simples, ou seja, é necessário estimar os coeficientes, tanto linear quanto angular. No caso da regressão múltipla, além do intercepto A, que corresponde ao coeficiente linear na regressão múltipla, temos o coeficiente de inclinação B. Mas agora temos várias variáveis explanatórias, x1, x2, xn, e para cada uma dessas teremos o seu respectivo coeficiente de inclinação, que de certo modo mede a contribuição daquela variável na explicação da variável resposta. Lembrando que esse A, que é o coeficiente linear, ele inclui também uma certa medida de erro associado à distribuição aleatória dos dados, a distribuição teórica que esses dados têm, ou seja, é uma variabilidade natural.
né, existente na população. Veja, a determinação desses coeficientes pode se dar através de vários métodos, como por exemplo os mínimos quadrados, como abordamos na aula anterior. No entanto, independente do algoritmo que usamos para a determinação desses coeficientes, é sempre necessário ter um conjunto de dados, baseado no qual essas determinações são realizadas, né? E, portanto, para isso é necessário usar o que chamamos de variável ou amostra aleatória da população, ou seja, um conjunto de dados nos quais eu conheço valores de y e associado a esses valores também conheço valores das variáveis explicativas. Então, para y1, ou seja, para a observação 1 da variável resposta, eu vou ter o valor da variável x11, ou seja, o valor da observação 1 na variável 1. O valor x21, que é o valor da observação 1 na variável 2, assim como o valor xn1, que vai ser o valor da observação n, 1, na variável n, e assim sucessivamente. Considerando que todas as medições foram feitas sem erros do tipo precisão, né, ou imperícia, tendo apenas o erro associado à distribuição dos dados, que assumimos ser gaussiana. Embora a distribuição original de cada variável possa não ser normal, ela tende a proximamente normal quando a amostra é suficientemente grande para tal. Isso pelo teorema central do limite, o que vai dizer o quão grande precisa ser essa amostra é a simetria. Quanto mais simétrica a distribuição original, menor será o tamanho da amostra necessária, respeitando ainda a homocedasticidade, ou seja, a homogeneidade de variância entre as variáveis explicativas envolvidas, né? E aqui temos a determinação do coeficiente ou dos coeficientes pelo método de mínimos quadrados, né? Que já vimos na aula anterior sobre regressão simples. Aqui vamos apenas destacar que esse modelo ele busca o quê? Diminuir ao máximo os resíduos, por isso mínimos quadrados. Tudo se resume a obter a menor somatória dos quadrados dos erros, que, como já dissemos antes, é nada mais, nada menos que a diferença entre o valor yi, que é o valor real, né, da variável resposta, e o valor circunflexo yi, que é o valor estimado. Quanto menor essa diferença, melhor o desempenho do modelo, né? E aí então conseguimos, por meio desse método, estimar o valor dos coeficientes A e B, que em algumas literaturas são chamados de alfa e beta, né? E aí chegamos a alguns aspectos analíticos interessantes relacionados à regressão múltipla. Vemos aqui que, no caso de regressão linear, né, portanto uma regressão simples, o modelo de diferença ele é uma reta, né? Já quando chegamos numa regressão múltipla com duas variáveis, temos um modelo representado por um plano bidimensional, portanto 2D. No caso de uma regressão múltipla com três variáveis, temos o espaço tridimensional, 3D, né? O espaço, um volume. No caso de n variáveis, um hiperplano n-dimensional. Portanto, aqui como vemos na figura, né, temos um ponto representando nenhuma dimensão, uma reta para apenas uma variável explicativa, um plano para duas variáveis, um espaço tridimensional para três e uma representação teórica do que seria um espaço n-dimensional hiperplano, né? Bom, na sequência falaremos sobre a avaliação do modelo, né? O modelo que é avaliado segundo o coeficiente de determinação que já vimos para a regressão múltipla. O coeficiente de determinação que matematicamente é dado pelo quadrado do coeficiente de correlação, né? Correlação entre quem? Entre a variável resposta observada e a variável resposta medida, né? Portanto, o desempenho do modelo ele é medido pela sua capacidade de prever corretamente o valor da variável por meio das suas estimativas, comparando a evolução do valor real com aquele calculado, né?
No caso da regressão simples, temos o coeficiente de determinação direto. Na regressão múltipla, temos o chamado coeficiente ajustado. Esse coeficiente ajustado tem como diferencial o fato de aumentar o seu valor quando o acréscimo da variável contribui para a melhora da estimativa e ter o seu valor reduzido quando o acréscimo dessa variável não contribui para a estimativa. E aí então eu consigo, por meio da comparação do R² ajustado entre vários modelos, selecionar aquele que proporciona o melhor desempenho. Portanto, com isso, conseguindo a seleção do melhor desempenho de regressão múltipla aplicável ao caso em análise, né? Quando falamos sobre o acréscimo de variáveis, né, chegamos ao conceito de variáveis indicadoras. Temos variáveis resposta, que é o valor da variável estimada, e as explicativas ou explanatórias, que são aquelas usadas para o cálculo da estimativa. Entre elas, aquelas que têm um bom poder explicativo, ou seja, que contribuem significativamente para a melhora, são chamadas de variáveis indicadoras. Variáveis essas que podem ser numéricas do tipo contínuo ou discreto, ou ainda nominal, sendo que no caso da variável indicadora nominal, precisamos fazer primeiramente uma transformação do valor categórico para numérico. Por exemplo, uma variável dicotômica de ausência e presença, ocorrência e não ocorrência, poderia ser substituído por 0 e 1, por exemplo, né? Vejamos aqui o mesmo caso citado antes, né? Mas agora temos a circunferência da cabeça correlacionada com a idade gestacional. E acrescentamos uma variável dicotômica, que é a ausência ou presença, ocorrência ou não ocorrência, respectivamente, substituídos por 0 e 1, de toxemia durante a gestação. E vemos aqui que a reta de regressão, com a ausência, que é essa mais abaixo, e com a ocorrência, que é essa mais acima, faz com que a idade gestacional, para a mesma idade gestacional, temos valores superiores de circunferência de cabeça, quando comparados com essa circunferência na não ocorrência da doença, né? Portanto, sendo uma variável um indicador importante, já que teve essa diferença aqui na estimativa, né? Bom, há ainda a questão da interação entre variáveis, né? Essa interação entre variáveis se torna relevante na medida em que, filosoficamente falando, a interferência de uma variável sobre outra só ocorre quando uma terceira variável está presente e se manifesta dentro de um determinado intervalo de valores. Mas discutiremos isso mais a fundo na próxima parte desse vídeo. Até lá, um forte abraço.